pessoal, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher a área de atuação na psicologia. E a gente adiantou um pouquinho em aulas passadas, né? Que essa é uma das dúvidas mais comuns entre os estudantes de psicologia. Qual área eu vou seguir depois da graduação? Diferentemente, né, de algumas profissões que possuem caminhos mais definidos, a psicologia ela oferece diversas possibilidades de atuação. A gente já comentou até um pouquinho na aula anterior, né? Então, por exemplo, o psicólogo ele pode atuar em psicologia organizacional, educacional, hospitalar, de trânsito, social, esportiva e diversas outras. Então, assim, não é diferente de, por exemplo, um curso de contabilidade que a pessoa ela entra já sabendo que vai ser um contador, uma pessoa que faz direito, né, e já sabe que a atuação dela vai ser ali ser advogada. A pessoa que ela é psicóloga, ela tem um leque muito grande de opções. E durante a faculdade, né, é normal que aquele estudante se identifique com algumas disciplinas mais do que outras. Isso já pode ser até um gatilho, né, para ele identificar, será que ele não tem um perfil para atuar mais com essa área do que com aquela outra? Em alguns momentos, né, pode surgir um interesse pela clínica, em outras pela organizacional, escolar ou hospitalar. Esse processo ali de descoberta, né, faz parte da nossa formação. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatores que podem ajudar nessa escolha, como o autoconhecimento, a afinidade e a importância das experiências práticas ao longo da nossa graduação. Um dos primeiros pontos importantes para a gente escolher uma área dentro da psicologia é a gente ter o nosso próprio, né, o autoconhecimento. Conhecer os próprios interesses, valores e características pessoais que pode ajudar nós, né, como estudante, a refletir sobre qual tipo de trabalho faz mais sentido para a nossa trajetória. Cada área da psicologia possui características específicas e exigem diferentes tipos de habilidades. Algumas áreas, né, envolvem mais contato direto com pessoas em momentos de sofrimento emocional, enquanto outras estão relacionadas a ambientes mais organizacional ou institucionais. Por exemplo, a psicologia clínica. Ela costuma envolver, né, atendimentos individuais ou em grupos, escuta terapêutica e acompanhamento de questões mais emocionais e profundas. Esse tipo de atuação, né, ele pode ser muito significativo para quem se interessa por processos subjetivos e pela compreensão ali da experiência humana. Por outro lado, áreas como a psicologia organizacional podem envolver trabalho dentro de empresas, participação em processos de recrutamento e seleção, desenvolvimento de equipes e análise ali do comportamento no ambiente organizacional. Agora a gente vai, né, fazer um exercício de refletir um pouquinho sobre as perguntas aqui abaixo para ajudar no nosso processo de autoconhecimento. Em quais disciplinas da faculdade eu sinto mais interesse? Eu prefiro trabalhar com atendimento individual ou em grupos? Eu tenho mais afinidade com ambientes clínicos, educacionais ou corporativos? Que tipo de impacto eu gostaria de gerar através do meu trabalho? Essas reflexões, né, elas não precisam trazer respostas definitivas, mas elas já ajudam ali o estudante a começar a observar suas próprias preferências. Também é importante lembrar, né, que a escolha de uma área não precisa ser imediata. Muitas vezes essa decisão acontece ali ao longo do caminho, conforme, né, a gente vai tendo mais contato com diferentes conteúdos e experiências. A questão da afinidade com diferentes contextos de trabalho. Um aspecto importante na escolha da nossa área da psicologia é a afinidade com o contexto de trabalho. Cada área ali da psicologia, né, ela está relacionada a determinados ambientes profissionais e cotidianos de trabalho pode variar bastante entre elas. Alguns profissionais, né, trabalham principalmente em consultórios ou clínicas, realizando atendimentos terapêuticos. Outros atuam em escolas, hospitais, empresas ou instituições públicas. Por exemplo, na psicologia hospitalar, o profissional ele costuma lidar com questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, dificuldades de aprendizagem e relações no ambiente educacional. Nesse contexto, o psicólogo ele frequentemente trabalha em conjunto com professores, coordenadores e famílias. Já na psicologia hospitalar, o psicólogo ele pode acompanhar pacientes em situações de adoecimento, lidar com questões relacionadas ao processo de hospitalização, trabalhar com equipe, médicos, enfermeiros, no caso, uma equipe mais multidisciplinar.
Na psicologia organizacional, o trabalho ele geralmente ocorre ali dentro da organização ou de consultorias. E o psicólogo ele pode trabalhar ali com a parte de processos seletivos, desenvolvimentos, treinamentos, pesquisas de clima. E esses diferentes contextos podem gerar experiências muito distintas no cotidiano desse profissional. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis trabalhando ali na parte clínica, com uma pessoa, o atendimento ou até em grupo mesmo, e outras preferem ambientes que sejam mais dinâmicos, como esses, por exemplo, organizacionais, treinamento, desenvolvimento. Nenhuma dessas áreas tem a melhor ou a pior. O importante é compreender o que faz sentido para cada um de nós. Como eu já conversei anteriormente aqui com vocês, né? A gente tem que aproveitar ao máximo esse momento da nossa graduação para a gente poder explorar o máximo de possibilidades. E os estágios e as experiências práticas, acho que a oportunidade que a gente tem para conseguir alcançar isso. Então, uma das formas mais importantes da gente descobrir qual a área desperta mais interesse na gente são as experiências práticas. Então, a gente buscar estágios, buscar pessoas que trabalham na área, para a gente conseguir estar mais próximo, né, dessa área e descobrir o que faz mais sentido para a gente. Além ali dos estágios obrigatórios da faculdade, também existem outras formas, né, da gente ampliar essas experiências, como participação em projetos, grupos de estudo, eventos acadêmicos, monitorias, extensão. Essas são as experiências que permitem, né, que o estudante tenha contato com diferentes temas da psicologia, e conheça outros profissionais que atuam na área. Outro aspecto importante é que a experiência prática muitas vezes revela aspectos da profissão que não aparecem nos livros ou nas aulas teóricas. Então, muita coisa que a gente vê no nosso dia a dia prático é muito diferente, né, do que a gente, por exemplo, está lendo um livro e é uma coisa muito engessada e muito é, fechada. E quando a gente vai para a prática, para o mundo, a gente vê que as pessoas são complexas, que nem tudo que está no livro a gente consegue aplicar de forma tão prática, né? Da mesma forma, áreas que inicialmente não despertavam muito interesse na gente, podem acabar despertando quando a gente se aproxima mais ali da prática, vê como que é o dia a dia. Talvez a gente não tinha interesse porque a gente não tinha total conhecimento daquele assunto. Então, pessoal, na aula de hoje, relembrando o que a gente conversou, né? É, a gente falou um pouquinho, né, sobre como escolher a área de atuação. É um processo que geralmente acontece ao longo do tempo, que é normal a gente ter insegurança, da gente não saber o que a gente quer, e que a melhor maneira, né, da gente decidir, né, a área que a gente vai atuar é tendo um autoconhecimento, é a gente explorar todas as possibilidades, fazer estágio, falar com outras pessoas que estão na área. E nos próximos módulos a gente vai começar a explorar um pouquinho mais a fundo as habilidades, né, importantes para esse estudante de psicologia, incluindo estratégias, falar um pouquinho sobre textos acadêmicos, artigos, enfim, tudo que pode ajudar na nossa formação como aluno. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero vocês lá.